Léo Jardim recusou mais uma proposta do Vasco da Gama, a quarta enviada pela diretoria Cruz Maltina. O recado que rapidamente eu dou na introdução deste vídeo é: jogadores passam, tá? O Vasco da Gama fica. Léo Jardim, você é um bom goleiro, mas quer ir embora? Não quer ficar? Que vá, meu amigo. O Vasco da Gama não precisa de você. Além disso, falar também sobre a rescisão contratual do meia Felipe Coutinho, falar sobre Pedrinho na seleção brasileira. Hoje, pela parte da manhã, o presidente do Vasco da Gama deu as suas primeiras palavras como chefe de delegação da CBF, né? O momento tá muito bom aí pro nosso Vasco da Gama mesmo, pro nosso presidente deixar o CT Moacir Barbosa e estar presente na Granja Comari com a seleção. Mas enfim, além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações. Teremos aí pela frente um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado, com muitas notícias do nosso Cruz Maltino. Mas antes, rapidinho aqui de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, temos o Acorda Vascão, que é o meu compromisso diário com você, saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do dia para fechar aqui o nosso canal, chegando pela parte da noite, para você não perder nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Então é claro, amigo torcedor vascaíno, corra logo, vem aqui embaixo, já se inscrever no nosso canal todos os dias, ter informações do Vasco da Gama para você, curtir também o nosso vídeo, compartilhar, fazer parte aqui da família canal do Gigante Vasco, que é de sua importância. Não saia desse vídeo sem se inscrever no nosso canal. Show? Vambora então, sem muita enrolação, vascaíno, fala logo de Vasco da Gama. E eu quero, é claro, começar aqui com vocês este Acorda Vascão, falando sobre o goleiro Léo Jardim. O Vasco da Gama enviou exatamente 4 propostas para o Léo Jardim. 4 propostas para o Léo Jardim. O Léo Jardim, entretanto, recusou na última sexta-feira essa quarta proposta enviada pela diretoria Cruz Maltina. A partir apenas da terceira proposta que a diretoria do Vasco enviou ao goleiro, que os empresários, junto ao próprio jogador, enviaram uma contraproposta ao Cruz Maltino. A partir dessa contraproposta feita pelo Léo Jardim e o seu staff ao Vasco, o Vasco preparou esta quarta proposta que foi recusada na última sexta-feira. Agora há pouco, nessas últimas horas de segunda-feira, através do GE, tivemos então a informação que depois dessa quarta proposta recusada, uma nova contraproposta foi enviada pelo goleiro Léo Jardim neste último final de semana. O Vasco ainda não respondeu à contraproposta feita pelo goleiro e as conversas acontecem ainda. Ontem, inclusive, já eu vou trazer aqui a vocês, o CEO Carlos Amodeu falou sobre a situação dessa proposta feita pelo Vasco da Gama e as negociações com o goleiro Léo Jardim. A conversa acontece desde dezembro do ano passado, mais de 6 meses de conversa entre o Vasco e o goleiro Léo Jardim. A conversa, a proposta do Vasco, né, pela permanência de Léo Jardim, girava um contrato até 2030 com bonificação e um aumento salarial. A expectativa da diretoria vascaína é que a partir da última proposta do Vasco da Gama as conversas fossem destravadas e automaticamente uma nova assinatura de contrato fosse feita, mas não foi. O goleiro, é importante falar, tem uma cláusula, né, de renovação por mais um ano no contrato, caso ele dispute 60% das partidas com a camisa do Vasco, e ele permanecerá até o final do ano que vem. No entanto, meu amigo vascaíno, a informação que a gente tem é: ainda não foi oficializada essa renovação automática de contrato e, diante disso, ele já poderia assinar um pré-contrato agora a partir do mês de junho. Do mês de julho, por conta do seu contrato atual, antes, é claro, dessa renovação pelo gatilho acabar agora no ano de 2025. Eu trago aqui rapidamente a vocês, antes de continuar com o vídeo, as palavras do CEO Carlos Amodeu com relação aí a
toda essa situação envolvendo o goleiro Léo Jardim e a sua renovação contratual. Se liga só. Especificamente falando do Léo Jardim, nós na semana passada apresentamos uma nova proposta para o atleta, uma proposta que a gente considera uma proposta muito boa, muito vantajosa, um prazo longo de contrato, o que demonstra a nossa confiança nesse atleta, uma valorização importante que o leva a ser um dos atletas mais bem remunerados do elenco do Vasco. A gente espera que, com base nessa última proposta que a gente apresentou, que nos próximos dias ou nas próximas semanas a gente consiga concluir essa negociação de renovação da melhor forma possível para que ele continue conosco por um bom tempo ainda. Meu amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Proposta recusada pelo goleiro. A pergunta que eu faço é: o Vasco da Gama hoje, olhando para a folha salarial do elenco, tem um top 5 de jogadores que mais recebem. Esse top 5 é puxado por Felipe Coutinho, que recebe um salário de R$1.800.000. Na segunda colocação de salários tem, pois ainda há um contrato vigente, o Payet, recebendo um contrato de R$1,5 milhão. Abaixo do Payet tem o Pablo Verratti, que não há, de fato, a gente não tem os valores do contrato, eu, Lucas, não tenho os valores de quanto o Verratti recebe, mas é um salário acima da casa de R$1 milhão. Abaixo do Verratti tem o João Vitor, que recebe um salário de R$900.000, e o Jair, que recebe exatamente o mesmo valor salarial de R$900.000. Esse é o top 5 de jogadores que recebem no Vasco da Gama. A oferta feita pela diretoria vascaína ao Léo Jardim era colocar o Léo Jardim com um salário top 3 do elenco. Por quê? O Payet iria sair, então o Vasco teria essa economia de R$1,5 milhão, o Coutinho permaneceria sendo o jogador a mais receber, viria o Verratti e depois do Verratti o Léo Jardim iria receber o maior salário. Um salário acima da casa de R$1 milhão. Entretanto, mesmo diante disso, o goleiro Léo Jardim recusou a proposta salarial do Vasco da Gama. O Léo Jardim recusou receber mais de R$1 milhão no Vasco até o ano de 2030. E aí você tem todo o direito de, nesse momento, pensar: poxa, Lucas, mas ele tem o direito de recusar o salário de mais de R$1 milhão. É um dos principais goleiros do futebol brasileiro. Ok, mas agora eu vou te falar o salário dos maiores goleiros do Brasil. Vamos lá! Cássio, do Cruzeiro, que chegou ao Cruzeiro no ano passado, após uma passagem brilhante pelo Corinthians, sendo um dos maiores ídolos da história do clube paulista, recebe no Cruzeiro um salário de R$800.000 por mês. Everson, do Atlético Mineiro, que por lá ganhou tudo: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e muitos outros torneios. Um goleiro que é ídolo do Atlético Mineiro, recebe um salário de R$650.000. O Everton, do Palmeiras, que, poxa, eu não preciso nem ficar falando muito. O Everton no Palmeiras ganhou tudo e recebe um salário de R$650.000 por mês. O Rossi do Flamengo, que, com todo respeito, para mim é 1 milhão de vezes melhor que o goleiro Léo Jardim. Que é um goleiro que tem... Eu vou tentar buscar uma palavra aqui. Que tem sangue, sabe? Vamos lá, que tem sangue. Que sai jogando com a bola no pé, que tem essa habilidade para sair jogando, que sai do gol, como o Everton, que não tem medo de sair do gol, como é o goleiro Léo Jardim. Que o Léo Jardim tem medo de sair do gol. O Léo Jardim não sabe jogar com a bola no pé. E a gente vê um Everton que sabe jogar com a bola no pé, que sabe sair do gol, que tem lançamento recebendo R$650.000 por mês. A gente vê um Rossi recebendo R$530.000 por mês. A gente vê um Hugo Souza, goleiro da seleção brasileira nesse momento, convocado por Ancelotti, recebendo R$520.000 por mês. A gente vê o Rafael do São Paulo, campeão da Copa do Brasil com o tricolor. E hoje, goleiro também que vinha sendo convocado pela seleção brasileira com Dorival, recebendo R$500.000 por mês. Aí me vem Léo Jardim querendo receber mais de R$1 milhão por mês. Sendo que o Vasco ofereceu a ele esse salário e ele ainda recusa. Ele quer o quê? Ele quer 2 milhões por mês? Léo Jardim, você tá de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Tu quer ser o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro, sendo que você não é o melhor goleiro. Porque se hoje, eu na figura de torcedor, e falam o seguinte: olha só, Lucas, o Vasco ele pode pagar R$1,5 milhão pro Léo Jardim ou pagar R$500.000 pro Everton. O que você prefere? Eu prefiro o Everton.
E eu tenho certeza que você vai preferir também. Sabe qual é o grande problema, meu amigo? Que hoje, os goleiros, os atletas, todos, de todas as posições, a grande maioria desse elenco do Vasco estão achando que estão fazendo um favor em vestir a camisa do Vasco da Gama. Esse é o sentimento. O sentimento quando eu olho para o goleiro Léo Jardim, através das atitudes dele e por conta até dessa renovação, é que ele está fazendo um favor em jogar no Vasco. O sentimento que eu tive do Pablo Verratti também na sua renovação contratual e quando ele fez um gol contra o Melgar e mandou a torcida calar a boca, é que ele está fazendo um favor em vestir a camisa do Vasco. O sentimento que eu tenho do João Vitor, zagueiro, é esse, que ele está fazendo um favor em jogar no Vasco da Gama. E eu posso falar de vários outros atletas. Mas o importante que esses caras têm que entender é que antes do Vasco eles não eram ninguém. O senhor Léo Jardim, antes do Vasco da Gama, não era ninguém. Foi pra Europa, rodou França, rodou Portugal e nunca deu certo em lugar nenhum. Só apareceu por causa do Vasco da Gama. E o senhor Pablo Verratti é outro, que até os 26 anos de idade estava jogando na várzea da Argentina. Era ídolo de um clube completamente desconhecido que era o Belgrano. Então é melhor esses caras entenderem logo onde eles estão pisando. O lugar que eles estão, porque eu acho que eles estão realmente achando que estão fazendo um favor em vestir a camisa do Vasco. Léo Jardim, que aí, vá, eu duvido que você vai dar certo em algum outro lugar. E eu falei, e recentemente eu vi, agora nessa tarde de terça-feira, as palavras de um torcedor do Vasco, falando sobre o goleiro Léo Jardim. Uma filmagem do lance. Eu trago a vocês que as palavras desse torcedor, olha, foram sucintas, perfeitas, sem erro. Se liga só. O Léo Jardim é que ele pode e tem condições de atuar em qualquer outro clube do Brasil. Vamos dar um exemplo, se ele for pro Palmeiras, você acha que ele consegue jogar no lugar do Everton? Não adianta você ter a qualidade e ficar no banco, você não vai ser visto. Esse que ele não consegue entender. Quem era o Léo Jardim antes de vir pro Vasco? Quem conhecia ele? Ele tava na Europa. Aí ele vem pro Vasco, consegue aparecer, porque o Vasco dá visibilidade e o cara gosta de se achando rei. E outra, não existe jogador maior que o Vasco. Se o Léo Jardim quiser ir embora, Léo Jardim, pode ir embora, te convido a se retirar, porque você não é maior que o Vasco. Vai passar jogador, vai vir jogador e o Vasco vai continuar. Por quê? Porque a torcida é a resistência. Você não é maior que o Vasco. Você é importante, você vale a pena, a gente quer que você fique. Mas, se você não quiser ficar, aqui, ó, vai ser banco no Palmeiras, vai ser banco onde tu quiser, só que depois, não venha chorando depois de arrependido. Ah, eu poderia ter ficado no Vasco. Já foi, acabou. Então vamos acordar. Vamos acordar, Léo Jardim. Vamos acordar outros atletas do elenco. Vocês não estão fazendo favor nenhum pelo Vasco da Gama. O Vasco é que está fazendo o favor de fazer com que o nome de vocês, venha a crescer. E agora a gente ainda tem que ouvir, né, que o Léo Jardim está interessado, o Fluminense está interessado no Léo Jardim. Informação aí recente é que o Clube de Laranjeiras poderá fazer aí nessas próximas horas uma investida pelo goleiro. É brincadeira ter que ouvir coisas como essas. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha de toda essa situação envolvendo o goleiro Léo Jardim. Show? Vambora então para mais uma parte aqui desse Fala Gigante. Quero falar com vocês sobre Felipe Coutinho, amigo torcedor vascaíno, porque Coutinho, que tem um contrato com o Aston Villa até o meio de 2026, até o meio do ano que vem, Coutinho que quer ficar no Vasco, Coutinho que tem um salário alto no Vasco da Gama, mas é muito inferior ao salário que ele tem em folha de contrato com o clube inglês. O Coutinho está abriu mão de valores para fechar com o Vasco no meio do ano passado. O Vasco da Gama, nesse momento, ele nem sequer conversa com o Aston Villa, porque o Vasco entregou a situação do Felipe Coutinho nas mãos do próprio jogador e do seu staff. O Vasco entende que hoje a melhor coisa para o Felipe Coutinho é um contrato indefinitivo. Então, com isso, hoje o próprio staff do jogador conversa diretamente com o Aston Villa para buscar uma rescisão contratual. Ou seja, ao invés do Vasco da Gama, a partir do dia 1º de agosto, o contrato Coutinho com o Vasco se encerra no dia 31 de julho, então somente a partir do dia 1º de agosto que o Vasco poderá assinar um novo contrato. O objetivo hoje da diretoria Cruz Maltina é não assinar um novo contrato de empréstimo, mas sim
um novo contrato em definitivo. E por isso, hoje, quem conversa com o próprio Aston Villa é o jogador. O Vasco não tem nenhuma conversa com o clube inglês. E a informação é que o Aston Villa vai tentar sim, nesse momento, rescindir o contrato de Philippe Coutinho, né? Ou seja, Philippe Coutinho rescindindo o contrato com o Aston Villa, ele fica livre no mercado e ficando livre no mercado por ser o objetivo do próprio jogador, uma permanência no Vasco da Gama, o Vasco assinará um novo contrato com ele, com as bases salariais que o Vasco quiser, com o tempo de contrato que o Vasco quiser, com as luvas, caso o Coutinho queira, que entre ali em um consenso com o Vasco da Gama para assinar esse contrato. Então é exatamente isso que vai acontecer muito provavelmente a partir do dia 1º de julho. O Coutinho estará livre no mercado e o Vasco e o jogador sentarão e conversarão para assinar um novo vínculo contratual, não mais por empréstimo, mas sim definitivo para o Coutinho ser um jogador do Vasco da Gama. Hoje algo que favorece a isso é o fato do clube inglês buscar se livrar aí de atletas para abrir espaço no orçamento e também, diante dessa situação, ajudar o fair play financeiro que há na Inglaterra. O Coutinho tem um salário de quase 4 milhões de reais, então ajudaria até o próprio Aston Villa, né, uma rescisão contratual com o jogador. Show? E partindo para o final do vídeo, quero falar com vocês sobre Pedrinho, né? Porque enquanto aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, no CT Moacir Barbosa, a situação é caótica, hoje o presidente Pedrinho foi apresentado como o mais novo chefe de delegação da seleção brasileira por Rodrigo Caetano. A cena que o torcedor vascaíno queria ver com Pedrinho e Rodrigo Caetano ao lado era o Pedrinho apresentando, né, ao Vasco da Gama, a imprensa vascaína, o Rodrigo Caetano como diretor executivo. Mas a cena se inverteu. É o Rodrigo Caetano que está apresentando o Pedrinho como chefe de delegações. Esse é o Vasco. Se liga só nas imagens. Queria somente que o Pedrinho tivesse a oportunidade de dar umas palavras a vocês. Ele que vai estar conosco, representando também, né, o Vasco da Gama aqui junto à seleção brasileira. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bom dia, gente. Eu quero agradecer ao presidente Samir, ao Rodrigo Caetano, que é um grande amigo, todo o staff da CBF, pela oportunidade de chefiar a delegação nesses 2 jogos. Um compromisso, uma responsabilidade muito grande. No que eu puder contribuir e colaborar, assim vai ser feito, com a experiência, obviamente, vivida dentro de campo e agora presidindo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, muito grato à CBF por essa oportunidade. Espero que a gente tenha sucesso nos 2 jogos. Tá bom? Obrigado. Meu amigo vascaíno, então, de fato é tensa a situação do torcedor cruzmaltino. Deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou deste Fala Gigante, né? O segundo vídeo apenas dessa terça-feira. Conto aí com você, conto com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, é claro, saudações vascaínas.